Djalma. Oi. Oi, vai começar a live da Djalma. Pai do Senhor, estou um pouco, vamos dizer assim, inexperiente nessa modalidade de live. Não tenho essa disponibilidade, essa destreza, essa desenvoltura, mas eu fico feliz para os que estão acessando. Pai do Senhor, Daiane, minha sobrinha, da qual o Senhor tem trabalhado maravilhosamente. E como a palavra do Senhor nos diz, Pai do Senhor, Natália, Camila, Camila, Pai do Senhor, Cecília, povo lindo de Deus. Eu peguei o gancho, a oportunidade, graças a Deus que eu nunca fui de estar criticando quem faz quem trabalha dessa forma. É que precisa, assim como é que eu posso dizer, ser bem desbaratinado, bem à vontade, ficar bem à vontade na frente de um celular, de uma câmera, né? Pai do Senhor, Marli, Vivian, Djalma, meu esposo, Rosana, Pai do Senhor, tudo bem? Gabi. Então, igreja, e o Senhor nos deu esse recurso, graças a Ele, graças a Deus, graças ao Pai, que temos esse recurso de não ficarmos parados, pensando no que fazer, no que acontecer. Pai do Senhor, pastora Nalva, Adriana, Pai do Senhor, Samira, Pai do Senhor Jesus Cristo. E com tudo isso, esse recurso nos foi permitido pela parte do Senhor. Porque em tudo que temos nessa terra, o próprio apóstolo Paulo nos diz, que não venha a ser para a nossa própria condenação, mas venhamos saber e ter o discernimento de utilizar. Sandra, Pai do Senhor. Sandro, meu sobrinho, tudo bem? Vanessa, Pai do Senhor. Pai do Senhor, missionária. Eu gostaria assim nesse momento que todos nós, juntamente a igreja eleita por Deus, a igreja eleita do Senhor, curvássemos nossa cabeça neste momento. Fernanda, Patrícia, Pai do Senhor, tudo bem, linda? Como é que tá o esposo, a bebê, tudo bem? Meu irmão Walter, Pai do Senhor, Delaine, Cibele. Olha, Cibele, se você puder pedir pro Alex assistir esse vídeo, vai falar muito, muito com ele. Oi, Marley, tudo bem? Pai do Senhor. Maria José, como é que você vai? Simoni, que bom, hein? Que bom que você vai poder compartilhar conosco. Que bênção. Muito bom, fico feliz pela alegria das pessoas, pela disponibilidade de ouvir a palavra do Senhor. E eu gostaria que nós juntos orássemos, estivéssemos em oração neste momento, porque mesmo sendo uma live, mesmo sendo pela internet, mas vamos ter reverência neste momento da qual nós iremos receber da parte de Deus, receber o ensinamento, porque como você, eu também fiquei esses dias todos falando com o nosso Pai, porque nós precisamos em todo momento ouvir a voz de Deus, do nosso Pai Celestial. E o que está acontecendo não somente aqui na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo. Pai do Senhor, pastor, tudo bem? Pastor Diego,
Ô, Adriana, Fabiana, tudo bem? Ô, Isabel, Pai do Senhor Jesus, tudo bem? Então, com tudo isso, existe um ponto de interrogação. Eu não vim aqui trazer uma palavra de que Deus está contigo porque Ele está. Eu não vim trazer uma palavra de que Deus está no controle porque Ele está no controle. Eu não vim trazer uma palavra... Ô, Alex, Pai do Senhor, tudo bem? Meu filho, Djalma Júnior, ele que começou a me dar sinalizar essa ideia, e meu marido se aprofundou. Eu falei, não vou, não quero, mas em oração com o Pai, em oração com Deus, a gente vai entendendo e compreendendo a vontade perfeita do nosso Pai. E vamos lá, vamos orar? Ô, Sueli, quanto tempo, minha amiga, quanto tempo da nossa mocidade, hein? Fica aí ligadinha, que bom, que surpresa boa. Oremos ao Pai, amém? Soberano Deus, Pai eterno, querido e santo, através do poder que há no nome de Jesus Cristo, estamos reunidos, meu Deus. Não estamos, Pai, na casa de oração, unidos com os irmãos, mas estamos em espírito e em verdade, Senhor, levando esta oração a todos os lares, a todos os corações, Pai. Alguns aflitos, sem saber o dia de amanhã, mas nós, Senhor, como instrumento da qual o Senhor levantou na terra para trazer as boas novas, nós somos, neste momento, Pai, instrumento nas Tuas mãos, para proferir a Tua palavra. E a palavra que cura, que sara, que liberta, a palavra que traz o bom ânimo, a alegria, a fé e a convicção, Deus, que nada saiu do controle das Tuas mãos, que tudo está na Tua onipotência, onipresença e onisciência, Pai. Eu quero, Senhor, e peço a Ti nesta hora, através do nome do nosso Jesus Cristo, porque é em nome dEle que pedimos em oração, porque Ele sim intercede por nós. Em nome dEle, Pai, eu peço a Ti que o Senhor vá de encontro a cada lar nesta hora, cada coração, Senhor, que o Teu bálsamo venha a ser derramado, e que esta palavra, Senhor, que irei ministrar daqui a alguns instantes, foi direcionada por Ti, foi a resposta, Senhor. E eu creio que como veio ao meu coração, como um bálsamo em resposta, ela vá de encontro aos corações que estão assistindo neste momento, Pai. Porque em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós oramos e Te engrandecemos em todo o tempo, porque o Senhor tem guardado e protegido e amado. Não somente, como diz a Tua palavra, amou o mundo, não. O Senhor ama o mundo de uma tal maneira que todo aquele que crê em Jesus Cristo terá o conforto e a paz dele. Por isso, Senhor, nos dai graça, nos dai entendimento, nos dai capacitação, discernimento, para proferir a Tua palavra com entendimento claro e notório para todos que precisam e querem estar diante de Ti nesses dias difíceis. Por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, oro também, Pai, pelos aqueles nossos profissionais que estão na peleja, Senhor, que não puderam se guardar, não tiveram esse privilégio, Senhor, meu Pai. Os profissionais de saúde, os profissionais da segurança pública, Senhor. Aqueles que estão, Senhor, na linha de frente, Deus. E que está, Pai eterno, cumprindo o juramento da qual um dia foi, Deus, com a sua própria vida, servir a nação. E a Tua palavra diz, Pai, que nós somos, Pai eterno,
submissos à autoridade da terra. Por isso peço que neste momento de oração, o Senhor alcance, proteja, livre de todo mal, esses nossos profissionais, Pai, para que possamos, quando passar tudo isso, Senhor, nós glorificarmos e exaltarmos e valorizarmos também, Senhor, meu Pai, cada um dos teus filhos. É o que pedimos a Ti, Deus, e já Te louvamos em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, irmãos? E eu gostaria que você sentadinho aí no seu sofá, onde você quer que você esteja, você abra a Bíblia comigo e viemos acompanhar a leitura, da qual eu passei uma tarde hoje falando com o Pai. E meu coração ficou muito aliviado. Pai do Senhor, Vânia, Kátia, Paulista, Zenilda, Eliana, Pai do Senhor Jesus, Pai do Senhor, Fabiana. Vamos lá. Levíticos, capítulo 11, versículo 45. Da qual nós lemos essa tarde. Que foi tão bom, igreja. Foi tão bom, irmãos, que meu coração estava um pouco aflito. Um pouco aflito. E de ontem para cá o Senhor foi trazendo a memória, usou até o meu filho, como muitas vezes ele usa, para esclarecer alguns tópicos, algumas questões. Oi, Tati, Pai do Senhor. Selma, Pai do Senhor Jesus. E ali à tarde parei e fui lendo a palavra e Deus foi me trazendo as respostas. Pastor Elias, Pai do Senhor. Silvia, Pai do Senhor, estamos com saudades. Carolina, lá de Joinville, Pai do Senhor Jesus. Levítico capítulo 11, versículo 45 diz assim, bem claro: eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito para ser o vosso Deus. Portanto, sede santo, porque eu sou santo. Pai do Senhor, Cida, pastora Cida, tudo bem? E aí, com essa palavra, eu quero trazer para você algumas dúvidas, porque a palavra do Senhor, ela nos traz a dúvida para depois nos trazer o esclarecimento da parte de Deus, né? Alguns teólogos, alguns pregadores, não estou aqui para questionar e nem para julgar e nem tão pouco colocar em pauta discussões, mas estou aqui para dizer e relacionar o que eu vivo, o que eu passei em 18 anos de serva, de filha, de evangélica de Cristo Jesus. Alguns dizem que a lei do livro de Levítico, que foi a lei, que foi o livro da qual o Senhor deixou, alicerçado em 613 leis. Alguns dizem que os 10 mandamentos é mais importante que a lei, que eram 613. Pastor Alcides, que bom, Pai do Senhor, saudades, homem de Deus, me ensinou muito e ainda me ensina. Saudades. Gláucia, Pai do Senhor, Simone. E ali o Senhor, alguns dizem, como eu estava falando, que as leis são mais importantes do que os mandamentos, ou vice-versa, ou os mandamentos são mais importantes que as leis. E eu quero dizer da seguinte maneira: os 10 mandamentos, ele relaciona os pecados. Ele diz
a respeito dos pecados. E as leis ensinou e ensina o povo a como livrar-se desses pecados. Pai do Senhor, Joyce, Vanessa, oh, que bom, nação eleita do Senhor. E ali, muitos pregadores usam a lei como a sombra do Novo Testamento. Muitos pregadores falam que não vivemos mais na lei. Jesus Cristo veio para que a lei fosse cumprida e hoje a graça nos alcançou. Mas eu digo para você, nação eleita do Senhor, que a graça nos alcançou, mas a graça não é de graça. Para que a graça venha prevalecer na minha e na sua vida, nós precisamos colocar Deus como prioridade. Precisamos renunciar. Precisamos transpor os nossos medos e barreiras. Precisamos perdoar, aceitar, voar nas asas do Espírito Santo. Porque muitos homens, muitas mulheres, vivemos no evangelho de que agora vivemos pela graça, tudo pode, tudo é liberado. Vivemos à la vontade. Eu quero chegar na resposta que eu obtive de Deus. E eu quero passar essa resposta para você. Mas contudo, igreja, existe um contexto. Essa resposta, da qual o Senhor trouxe ao meu coração, serei clara para passar para contigo. Porque muitos estão alicerçados no Salmo 91. Nenhum mal sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Aí eu pergunto para você, e essa pergunta também foi para mim. Será que eu estou debaixo da tenda da qual o Senhor relaciona? Ô, Juliana, Joinville, Pai do Senhor. Juliane, tudo bem? Glória a Deus. Rosângela, ô, minha amiga, saudade. Nos apegamos muitas vezes nos versículos bíblicos para nos consolar, mas queremos seguir a vida adiante, os nossos próprios deleites e as nossas próprias vontades. Nenhum mal sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. A tenda é o tabernáculo. O tabernáculo é onde o Senhor fala comigo e contigo. Shalom, Felipe. Louvado é o poder de Deus. Glória a Deus. Simone, Pai do Senhor. E ali vivemos nesse evangelho, não no evangelho da palavra do Senhor, mas fizemos um evangelho próprio, um evangelho para nós mesmos, nos conformarmos e seguirmos adiante. E aí eu quero que você abra sua Bíblia, continue no mesmo raciocínio, que eu creio que você está seguindo esse raciocínio junto comigo. Em Levíticos 11, do 13, das aves e destas abominareis, não se comerão, serão abomináveis: a águia, o urubu, a águia marinha, o açor, o falcão de qualquer espécie, toda a veracidade de corvo, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, de qualquer espécie, o mocho, o corvo marinho, o corujão, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, de qualquer espécie,
a polpa e o morcego. Levíticos 11, do 13 ao 19. Deus poderoso, Pai, nos deixou até discriminado, igreja. Nos deu a discriminação. Rosimeire, Pai do Senhor Jesus, Pastor Valdemar, do Ministério Pleno Amor, estava assistindo há pouco também a ministração. E ali, o Senhor discriminou todos os animais da qual deveríamos comer ou não comer. Peixes de escamas. E aí eu quero colocar referência aqui para mais ou menos você ter um esclarecimento do que eu quero dizer. Os animais répteis, da qual o Senhor diz que não deveríamos comer, na lei, estamos na lei agora, aos judeus, aos animais répteis, eles são os grandes propagadores de salmonela. Os porcos transmitem a doença neurocisticercose, famosa, bicho de porco. Nós tínhamos um amigo nosso que morreu, faleceu com esse problema cerebral. Morcego, histoplasmose, que é a doença da raiva. Os pombos, criptoscose, doença do pombo. Os camarões, o Senhor aqui diz que os animais as aves e os animais do mar, dos rios, dos mares, somente peixes de escamas. Porque você sabia, eu creio que você sabe, mas é bom a gente estar sempre falando e mencionando o conhecimento. Conhecimento foi... Pai do Senhor, Sandra, tudo bem? Glória a Deus, Pai do Senhor. Que os camarões, o Senhor diz para que não viéssemos comer as aves, os animais dos rios, dos mares de couro. Camarões, siri, caranguejos, lagostas, eles são como se fossem os lixeiros, vamos dizer assim, né? Dos mares. Eles comem os restos mortais das pessoas que morrem afogadas. Eles limpam os mares e os oceanos, como tem a função do urubu na terra. E o Senhor pediu, e Ele discriminou no livro de Levítico, para que nós viéssemos a não comer esses bichos. E o morcego está incluído nessa relação da qual o Senhor deixou para nós, em orientação, em ordem, em lei. Baixou o decreto, como nós recebemos, como foi baixado o decreto aqui para que nós não viéssemos nos aglomerar na casa do Senhor, e estamos obedecendo. Então o Senhor juiz, Senhor Deus, colocou relacionado todos esses animais. Só que, igreja, eu quero falar algo da parte do Senhor. É mais fácil eu levar a vida conforme eu quero, conforme eu desejo, conforme a minha carne determina, porque seguir a ordenança do Senhor, lá no Jardim do Éden, já foi quebrado essa obediência. E dentro de nós já nascemos com um DNA chamado rebeldia dentro de nós. Ô Gilberto, Pai do Senhor, tudo bem? O camarão, ele é conhecido como barata do mar.
Camarão, siri, lagosta, eles são os faxineiros do oceano e dos mares. E o Senhor, preocupado com nós, deixou essa orientação. Só que, como muitas das leis dos livros da qual o Senhor deixou determinado, o homem quis fazer da própria vontade e do seu próprio querer. Um exemplo eu quero dizer aqui para as mulheres que têm as regras menstruais. Levítico 15, do 19 ao 33, quando a mulher tiver o fluxo menstrual e o fluxo do seu corpo for sangue, ficará 7 dias na impureza da sua menstruação, e qualquer que nela tocar será imundo até a tarde. Tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua impureza será imundo, e tudo aquilo sobre o que ela se assentar será imundo. Todo aquele que tocar na sua cama lavará suas vestes, se banhará em água e será imundo até a tarde. Quem tocar em alguma coisa sobre o que ela tiver assentado, lavará as mãos, se banhará em água e será imundo até a tarde. E assim o Senhor vai relacionando. O Senhor vai relacionando, igreja. Porque nós, mulheres, e aos homens que estão ouvindo também, a TPM não é modinha, não é doença moderna. A mulher, quando ela está pré-menstrual, ela passa por um processo muito difícil. E naquela época dos livros, das leis, o povo estava no Egito caminhando, nos tabernáculos, nas tendas, improvisado. E aí Deus deu a preocupação do nosso Deus. Ele deu essa determinação para que as mulheres ficassem, vamos dizer assim, descansassem nesse período, não fossem tão sacrificadas no sol, na sede, no deserto, não passassem tanto situações constrangedoras. Porque hoje, graças a Deus, temos homens cavalheiros, hoje, graças a Deus, temos homens cultos, mas naquela época não era assim. Vocês sabem, nós sabemos. Então Deus determinou essa ordem para que as mulheres fossem privadas, separadas. Só que a mente humana transforma e deturpa tudo. E não ia ser diferente com a lei do Senhor. Você acredita, igreja, que tem lugares, tem pastores que não deixam as mulheres tocar na Santa Ceia quando estão em regras menstruais? Não é nada disso, igreja. Deus quis preservar, cuidar o lado sensível da mulher. Ele quis deixar que a mulher ficasse separada, somente ela e ele, nesse momento da qual o Senhor deixou para nós esse legado das regras menstruais. Mas o homem sempre deturpa tudo e todos, e tudo o que acontece. Você sabia que no livro também das leis, o Senhor determinou para que os homens protegessem, respeitassem? Honra teu pai e tua mãe, para que nos dias, para que seus dias se prolonguem na terra. Os sacerdotes corrompidos, naquela época, usavam os templos sagrados, as sinagogas de Deus, para fazer de asilo e receber quantias dos senhorios ricos e cuidar dos idosos, cuidar do pai e da mãe. E não foi isso que Deus determinou. Deus não falou, jogue no asilo, pague bastante para o pastor, pague bastante para o sacerdote e vá viver a sua vida. Não foi essa a determinação de Deus. Não foi a determinação de Deus
de que a mulher, quando está nas regras menstruais, nem um bolo ela pode bater, nem pode fazer um bolo. Para com isso, igreja. São misticismos. Vem adiante por anos e anos e anos, deturpando aquilo que o Senhor nos deu, em espírito e em verdade. Muitos até, não digo assim as pessoas mais alicerçadas na palavra, mas eu digo até que os novos convertidos talvez até pensem, será que Deus errou? Desmanchou a lei para começar de novo? Não. A mente humana, da mesma forma que deturpou lá no Jardim do Éden, quando chegou em Adão, e falou a Adão, não mexa na árvore da sabedoria. O pai da deturpação, ele não foi em Adão, ele foi em Eva. Para que dali acontecesse o que aconteceu. Então, igreja, quando o Senhor disse para que nós não comessem animais répteis, porcos, morcegos, pombos, nós seguíssemos a lei em obediência. Ah, pastora, mas a lei já foi abolida. Lembra aquela passagem lá do livro de Atos 10, onde o Senhor se apresentou a Pedro em sonho, no arrebatamento, e falou: Pedro, todas as coisas são minhas, mata e come. Talvez seja essa o argumento da qual você queira chegar. E eu quis chegar também com Deus, porque nós temos que questionar. Nós temos que questionar a palavra, nós temos que buscar a palavra, nós temos que buscar a resposta. Nós temos que em todo momento buscar em Deus, a resposta. E ali estava Pedro, e foi arrebatado, né? Em visão. E eu vou só ler aqui rapidamente, no versículo 11, da qual o Senhor fala assim: ele viu o céu aberto e um objeto que descia como um grande lençol preso pelas 4 pontas e vindo em direção à terra. No lençol havia todos os tipos de animais, quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu, e disse-lhe uma voz do Senhor: Pedro, mata e come. Pedro, porém, disse: de modo nenhum, Senhor, eu nunca comi coisa alguma impura ou imunda. Pela segunda vez lhe disse a voz: não faças tu impuro ao que Deus purificou. Igreja, Deus estava falando a respeito de um homem que orava todos os dias, e o nome dele era Cornélio, e a nacionalidade dele era italiana, romana. Um centurião, um homem de guerra, um perseguidor do povo de Deus, um homem que foi determinado a destruir o evangelho, a destruir os profetas, e o nome dele era Cornélio. Só que esse homem, como no início do livro de Atos diz, Cornélio era piedoso e temente a Deus. Deus não veio somente para os judeus. Deus não veio somente para o povo de Israel. Ele veio para aquele que tem amor e temor a Ele. E ali houve o grande avivamento na vida de Cornélio, a qual o Senhor, falando com Pedro, Pedro foi até o encontro daquele homem que era romano, igreja. Você imagina como se hoje você estivesse na sua casa e Deus falasse assim: vá até a faixa de Gaza e pregue a minha palavra. Quem tem ouvidos,
ouça o que Deus diz à igreja. Ele era piedoso e temente a Deus. E foi isso que o Senhor Deus quis mostrar a Pedro. Não ache você, Pedro, que é impuro aquilo que eu abençoo. Porque foi assim comigo e foi assim contigo. A palavra do Senhor foi nos alcançada, a graça de Deus foi nos alcançada. Porque Deus viu em mim e viu em você um coração que necessitava dele. E o meu testemunho é 2 minutinhos que eu vou contar para você. 6 horas da manhã eu estava na casa da minha mãe. Uma senhora bateu na porta e disse: eu vim aqui. Falou para minha mãe: eu vim aqui falar com a sua filha. Eu não a conhecia. Eu não conhecia essa senhora, ela é vizinha da minha mãe. Eu estava na minha mãe separada do meu esposo. Um dia antes eu tinha contendido, falado, xingado, blasfemado contra os céus. E era 6 horas da manhã, ela bateu lá e falou assim: eu vim aqui porque Deus me mandou. E foi da mesma forma com Cornélio. Éramos perdidos na terra. Críamos no Deus, mas não sabíamos aonde e como começar a nossa vida. E ali aquela mulher, pastora Angelita, no Ministério Monte Sião, que é a qual eu tenho no meu coração até o dia de hoje, foi a que me falou pela primeira vez do Jesus que cura, sara e liberta. E ali, igreja, foi essa determinação que Deus deu a Pedro. Pedro, tudo que é meu, eu purifico. E aí continuamos nesse propósito, da qual o Senhor, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, o Senhor continua falando comigo e contigo sobre a renúncia. Porque nós ouvimos a determinação do nosso mestre: não faça isso, não vá por esse caminho, não siga aquilo que eu determinei para vocês. Mas nós, pela carne, pela vontade, nós queremos fazer conforme os nossos deleites. Julgamos, criticamos e pregamos contra os fariseus, contra os sacerdotes. E muitas das vezes nós somos pior do que eles. Porque tem que ser um evangelho light, tem que ser um evangelho tranquilo. Não, igreja, tem que ser um evangelho de renúncia. Tem que ser um evangelho determinado por ele. 9:27, o apóstolo Paulo diz, um grande homem: antes subjugo o meu corpo. Antes, o apóstolo Paulo disse, e eu digo para mim, e passo para você: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesma não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Forte, né? Todas as renúncias nos traz dores e marcas. Eu reduzo o meu corpo à servidão. Você está entendendo? Vocês estão entendendo? Vocês estão captando a resposta da qual eu busquei da parte do Senhor? E como eu digo, como no início desse vídeo, eu vou dizer para você: eu não vim aqui dizer que Deus está contigo porque Ele está. Eu não vim aqui dizer que Deus está nesse negócio porque Ele está. Eu não vim aqui dizer que você não tema
Porque é necessário temer. É necessário temer. É necessário voltarmos ao primeiro amor? Não. Mas iniciarmos a reverência da parte de Deus. Não, irmã, agora vivemos pela graça. Só que a graça, ela nos foi dada. Mas para vivermos na graça, a graça é cara. A graça cobra. A graça cobra a sua fidelidade. A graça cobra a sua prioridade. A graça cobra o seu corpo, as suas atitudes, o seu coração. Vivemos pela graça, mas a graça não é de graça. Não podemos viver como a luz, como o mundo. Mas a palavra me diz, dia e noite, sede a luz desse mundo e o sal dessa terra. Sede a diferença. Sede notório a sua presença. Sede a luz. Sede o sal. E o apóstolo Paulo continuou me ensinando. Falei, meu Deus, Senhor, fala comigo mesmo que eu preciso me converter, Senhor. Eu preciso mudar. Porque eu também faço parte do que está acontecendo. É difícil, não é? Você tem que reconhecer que a culpa é minha e sua, de tudo isso que está acontecendo. Mal nenhum chegará à minha tenda. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas nós estamos na tenda do Senhor, da qual Ele determinou para mim e para você, porque a lei foi determinada por Moisés. Moisés determinou a lei, só que os sacerdotes se corromperam, distorceram a lei, corromperam a lei, mudaram a lei, trouxeram para os seus próprios deleites a lei. Temos o exemplo de Eli, o sacerdote, temos muitos exemplos, mas contudo, a lei não foi abolida. E ali eu falei, Senhor, só que é impossível nós seguirmos e obedecermos 613 itens desta lei. Evangelista Eduardo, pai do Senhor, varão, está lá no Rio de Janeiro, fazendo a vontade e a obra do Senhor. Saudade. Senhor, mas Jesus veio e hoje vivemos pela graça. E entramos nesse conflito com Deus. Porque a igreja, nós somos liderança. Grande será a cobrança para comigo e para contigo. E eu digo no geral, porque viemos de costumes, de achômetros, de achismos, de conformidades. É mais fácil eu ficar sentada no banco de igreja, ouvindo e achando que estou salva. É forte, igreja. É forte. Mas não é assim que foi determinado. Aquela cruz. Não foi por ali. Não foi ali que foi determinado que eu e você devíamos ficar sentados num banco de igreja, ouvindo, levantarmos e seguirmos uma vida ao meu e ao seu bel prazer.
E ali eu continuei lendo no livro de Coríntios, no versículo 10, no capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comer, quer beber, ou fazer outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos relembrar a morte na cruz do Calvário? Vamos trazer há 2000 anos atrás o caminho do Gólgota. Vamos trazer à nossa memória os cravos, aquele açoite, aquela dor. E digo mais, eu estava vendo, gosto muito de assistir aquele pastor Rodrigo Silva, um homem muito conhecedor da Bíblia. E naquela época os romanos usavam os banheiros, não tinha, como eu e você sabemos, não tinha rede elétrica, não tinha luz elétrica, não tinha rede de esgoto. E os banheiros naquela ocasião eram como se era a descarga, ali não tinha papel higiênico. Depois você procure saber, procure se aprofundar no que eu digo. E o que acontecia? Eles se limpavam, os romanos, com esponjas que ficavam como se fosse num corredor impregnado de vinagre. Era a limpeza da qual usava-se o banheiro e fazia o número 2 e limpava-se com aquela esponja. Agora eu pergunto para você, você lembra qual foi o último pedido do mestre na cruz do Calvário? Ele queria um pouco de água. E o que deram ao mestre? Uma esponja embebecida com vinagre. Não foi, igreja, para você falar assim, a lei passou e agora eu vivo como eu quero. Mais uma vez eu digo, falamos de sacerdotes, falamos dos fariseus e fazemos igual ou pior a eles, como eles fizeram. Distorceram as leis, deturparam as leis. Deus trouxe Jeremias para pregar contra os reis, porque estavam todos corrompidos. Deus trouxe outros profetas, Bacuque, trouxe Amós, e assim Deus foi trazendo, porque Deus não desistiu do povo, nunca desistiu do seu povo, e trazia os profetas para pregar a verdade, para tirar o povo da corrupção. E ali o apóstolo Paulo diz: tudo que fizeres, quer seja comer, quer seja beber, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei causa de tropeço, nem para judeu, nem para gentio, nem para a igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a Deus, buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Comer e beber é para a glória de Deus, porque no momento em que o mestre pediu um pouco de água naquela cruz do Calvário, lhe deram uma esponja embebecida de vinagre, da qual eles limpavam nos banheiros de Roma. E ali ele olhou para o céu e disse: Pai, está consumado, tetelestai, como eu e você sabemos. E ali, igreja, o Senhor nos trouxe o que nós temos hoje, a fé firmada nele. E como ele mesmo disse,
eu não vim aqui abolir a lei, mas eu vim fazer com que ela se cumprisse. E nós vivemos num mundo de corrupção, no mundo da qual vivemos o evangelho de que agora pode beber, agora pode fazer o que quiser, depois você vai lá, pede perdão. Vivemos no altares de mentirosos, de homens que não têm temor algum, nem tremor e nem temor algum ao Criador. Hoje peca, amanhã está fazendo e falando. E a palavra do Senhor em Mateus diz: aquele, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor seria que pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinho e se lançasse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem ele o escândalo vier. Um evangelho da qual tem sido pessoas fracas. Um evangelho da qual pessoas estão preocupadas somente com a sua própria vida e com o seu próprio deleite. E eu quero trazer ao seu coração e trazer ao meu coração, porque foi trago ao meu coração também, que tudo o que está acontecendo, nós não estamos isentos da nossa culpa. Falam-se da conspiração, de que foi um vírus fabricado em laboratório, e não é nada disso. Em Romanos capítulo 8, versículo 3 e 4 diz: pois o que era impossível à lei, era impossível, que foi a pergunta que eu fiz para Deus. Falei: Senhor, impossível viver na lei. O Senhor me deu a resposta. Romanos 8, do 3 ao 4. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma a carne, a mente, o coração, Deus o fez, enviando o seu Filho em semelhança à carne, pecador, como oferta pelo pecado. Dessa forma, condenou o pecado na carne, para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E com tudo isso, igreja, já estou terminando. Com tudo isso que eu falo para você, como eu posso pregar que aqueles bichos, que aqueles animais, foi determinado pela lei, como é que eu posso pregar contra eles se eu também faço o mesmo? Como eu posso pregar para aquele povo, vamos matar os chineses, vamos exterminar os chineses, vamos bombardear a China? Não, para com isso, igreja. Você e eu somos igrejas. Como eu posso pregar o evangelho genuíno se eu não vivo esse evangelho genuíno? Porque o apóstolo Paulo diz: até o que comermos, até o que bebermos é para a glória de Deus. Se eu não vivo o que Deus me pediu, porque a minha fé, Ele me alcançou, e hoje eu não sou judia, não sou da linhagem de Abraão, eu não tenho a descendência de Abraão, mas eu sou filha legítima, como você. E como é que eu posso pregar que eles não podem fazer isso se eu também o faço? É mais fácil eu cruzar os meus braços e usar o meu dedo acusador e querer a vingança, do que eu olhar para dentro de mim, falar: eu estou errada,
eu também faço parte do erro, porque tudo que está acontecendo, igreja, é a lei da semeadura. Deus falou, não faça. Falou para mim e para você, ei, ide pregar o evangelho, vamos pregar o evangelho, proclama o evangelho, diga que isso não pode, diga que nem todas as coisas nos convêm, diga isso, mas eu e você preferimos ficar no oba-oba, não tá bom assim, no glória a Deus. E deixamos. É a lei da semeadura. O Senhor fala, não coma os animais répteis que traz doenças. Os porcos traz doença. Não, mas se nós cozinharmos, você sabe que muitos cozinheiros, muitas pessoas entendidas, sabem que a carne do porco, mesmo que você cozinhe bem ela, limpe bem ela, se na hora que ela estiver cozida, pronta, e deixar no sol, de dentro dela, as larvas proliferam. Que o bicho do porco, nem congelado, a temperatura mais baixa, não mata ele. Mas nós justificamos tudo, colocamos um jeitinho, damos uma ajeitadinha nas coisas. Isso tudo é a lei da semeadura. Ah, mas eu tinha que pregar para o chinês? A palavra ia ser alcançada. A palavra vai ser alcançada. Porque aqui o que o Senhor diz para nós? Se o meu povo se arrepender dos seus maus caminhos, se converter, eu sararei a terra. Então eu quero, como eu fiz essa análise comigo mesmo, que você também venha fazer essa análise. O arrependimento genuíno dentro de nós faz com que nós movemos o sobrenatural, porque Deus moveu o sobrenatural por causa de Cornélio. Deus moveu por causa da minha vida. Ele foi e enviou alguém para falar do filho dele para mim. A minha filha que está assistindo, ela tinha 2 anos quando alguém falou desse mestre para mim. E Deus pode mover hoje, agora, neste momento, mudar o quadro quando há um arrependimento dentro de mim e de você. Não faça isso e nós fazemos. O Senhor sabe de todas as coisas, mas Ele deixou a liberdade do arbítrio para que tudo que fizermos, nós vamos receber as consequências. Então, com tudo isso, igreja, Ele permitiu Jesus vir à terra como homem pecador, como homem, como eu e você, para que Deus abençoe, Luciano. Tudo bem, Pai do Senhor? Saudade do povo, não do você tá entendendo o que eu tô falando, né? Um abraço. Então, quando o Mestre Jesus Cristo veio e o véu se rasgou, foi para que dentro de mim e de você viesse a porção e a presença do Espírito Santo de Deus. Porque como o Senhor disse, através do apóstolo Paulo, até o que comermos, até o que bebermos é para a glória de Deus. Porque eu sou templo, você é templo. E não podemos viver de qualquer maneira. Não podemos viver de qualquer maneira. Então arrependa-se hoje
E eu creio que você entendeu essa palavra. Eu creio que chegou ao seu coração essa palavra. Porque agora a responsabilidade não é mais dos sacerdotes, não é mais dos fariseus que tiraram os coxos, os aleijados de dentro dos templos e colocaram nas portas, expulsaram os pobres, as viúvas. Não é mais culpa do sacerdote que negociava os filhos das viúvas por dívidas. Não tem mais responsabilidade nenhuma, a não ser minha e sua. E eu quero só trazer, se realmente houver um coração arrependido nesta hora, vamos ler Gálatas. Ó insensatos Gálatas, que foi a primeira palavra, igreja. Eu não sabia nem o que era, nem quem era Mateus. Eu não sabia nada sobre a palavra do Senhor. Eu era crua. E aí veio essa primeira palavra. Eu era uma pessoa que estava atormentada por demônios, uma pessoa que não tinha paz interior. E a primeira palavra, hoje eu sei o porquê. Hoje eu entendo o porquê, mas na época eu não entendi. Não consegui entender, li, não conseguiram me explicar, mas tudo tem o tempo determinado pelo Criador. E a palavra que veio para mim, há 18 anos, 19 anos atrás, é a palavra que eu entrego para você hoje. Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Eu não o recebi de homens, nem o aprendi, mas eu recebi pela revelação de Jesus Cristo. A revelação do Mestre. Por isso que eu falo, a graça não é de graça. Deus não fala em templo sujo. É necessário desentulhar os poços para as águas do trono de Deus vir jorrar e te trazer discernimento, capacitação, sabedoria e assim por diante. Ou você agrada ao homem, ou você agrada a Deus. Medite nessa palavra e entenda que a responsabilidade não é do Trump, não é do Bolsonaro, não é do presidente do comunismo da China, não são dos ministros da saúde, não são de A ou B. A responsabilidade é minha e sua. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E não seja como os insensatos, Gálatas. Ou você agrada ao homem, ou você agrada a Deus. Mas com tudo isso, a graça não é de graça. Amém? Vamos orar? Pai amado, querido e santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo pecado da lei, pelo pecado, Senhor, que foi transgredido
o Senhor enviou Jesus, seu único filho, para nós entendermos e compreendermos, meu Pai, que desde o jardim do Éden, o deturpador sempre esteve atuante. E não é diferente nos dias de hoje. Hoje estamos colhendo as nossas atitudes, Pai. Por isso nos ensina, Senhor. Nos perdoa, Pai. Perdoa, Senhor, neste momento da qual, Pai eterno, eu peço que todos que estão ouvindo venham entender que a tua determinação foi seguir a minha palavra, obedecer aos meus mandamentos, sede santo porque sou santo, e eu te guiarei nas asas do meu Espírito Santo. Pai, que nós venhamos nos desprender dos achismos, dos querer, de agradar um povo, Senhor, e passar a mão no pecado. Não, Deus, através, Senhor, dessa palavra, da qual o Senhor falou comigo, me exortou durante essa tarde toda, Senhor, vai haver mudança dentro de mim. E eu creio, Senhor, que todos que estão ouvindo também venham entender que nós só estamos colhendo o que foi plantado. Por isso, Deus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor também nos diz, Pai, que se o povo se arrepender e se humilhar, o Senhor sarará a nossa terra. Por isso, Deus, que toda a pandemia, Senhor, todo o mal, que esse vírus não é nada, Senhor, nas tuas mãos, apenas uma ordem vinda do teu trono, um sopro, tudo se faz novo. E eu peço, Espírito Santo, que habita em mim, porque tudo que eu faço, Senhor, tem que ser para a tua glória. Eu peço, Pai, que em nome de Jesus Cristo, perdoa-nos e nos dá uma nova chance de seguirmos adiante. É o que eu peço a Ti, Pai. E que através do perdão, Senhor, do arrependimento, haja dentro de nós a mudança. E venhamos ser o soldado como o Senhor nos ensinou a ser. E não ficarmos cocheando entre dois pensamentos, mas olharmos para o alvo, que é o Senhor dos Exércitos. Amém, igreja? Deus abençoe. Muito obrigada a todos. Uma boa noite, na paz do Senhor Jesus.